A paz do Senhor, eu quero dividir com vocês uma palavra que está em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 12 e 13, diz assim: Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. Tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viveres sobre a terra, qual ides, passando o Jordão para possuir. Irmãos, Deus está falando aqui que quer que o seu povo se reúna para ouvir a palavra dele. O que eu quero dizer com vocês que não interessa se é criança, aqui tá falando aqui, ó, ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros. Então não quer dizer se é criança, se é adulto, se fala o mesmo idioma, se não fala. Devemos estar reunidos para saber, para ter entendimento sobre a palavra de Deus e para aprender e propagar o evangelho. Devemos ter respeito sobre a palavra de Deus, ou seja, devemos ler a palavra de Deus, entendê-la, compreendê-la, saber o quanto Deus agiu na palavra dele, o que ele está falando conosco e sair para falar àqueles que ainda não conhecem. Porque ainda existem crianças que não sabem sobre Deus, estrangeiros que não sabem sobre Deus, homens, mulheres, idosos e muitas pessoas que ainda não sabem sobre Deus, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então Deus quer que venhamos reuni-los, que venhamos falar sobre a palavra dele a essas pessoas, que venhamos propagar o evangelho como os bons herdeiros. Devemos propagar o que o nosso Pai está deixando para nós, o que Ele deixou aqui na terra para nós, que é a Bíblia, é a palavra dele. Devemos temer a Deus, ter um respeito profundo sobre Ele, e assim que nós venhamos sempre estar falando sobre Ele. Devemos falar sobre os nossos testemunhos, pois os nossos testemunhos são exemplos vivos de como Deus vem agindo em nossas vidas. Ele quer que nós venhamos obedecer a palavra dele. Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Deus tem uma unção nova todos os dias na sua vida. Deus tem um mover, uma ação diferente todos os dias sobre a sua vida. Deus capacita você todos os dias. Todos os dias Deus vem capacitando e é isso que Ele quer que você faça. Porque as pessoas só irão temer a Deus se elas ouvirem sobre Deus, se elas saberem quem é Deus. E para elas saberem quem é Deus, para elas temerem a Deus, elas devem ouvir alguém falar de Deus. Elas devem ficar curiosas sobre a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer, deixar as pessoas curiosas sobre quem é Deus. Devemos convidá-la a estar conhecendo o Evangelho. Devemos estar convidando elas a estarem participando do mover de Deus sobre a humanidade. Devemos estar falando às crianças sobre como Deus pode salvar, curar, restaurar, reconstituir, construir, o quanto Deus pode fazer. Devemos estar falando a todos aqueles sobre o Evangelho, a todos aqueles que querem ouvir, que estão abertos à palavra de Deus, e devemos orar sobre aqueles que ainda não querem aceitá-la. Deus é maravilhoso. O desejo de Deus é que todos, em todos os lugares, ouçam o seu evangelho. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Foi isso que Deus gerou ao meu coração. Que você tenha uma excelente jornada com Cristo. Que você venha propagar o evangelho dele. Que a unção de Deus seja derramada mais uma vez sobre a sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima.